E agora ele é o contra-regra, o pastor tá aqui do meu lado. Hoje ele vai ficar escondidinho aí, vocês estão vindo bem, tudo bem? Vamos para mais um Café com Palavra e hoje eu fui esperta, olha, fiz café. Ele falou assim, nossa, no meu dia não teve café. Eu falei, mas hoje eu fui esperta, né? Para quem não sabe, o Café com Palavra começou, acho que em 2020, né? Naquele ano da pandemia. E nós fazíamos as lives na parte da manhã, de 2020 a 2021, com a palavra de Deus. E nós fazemos pelo Instagram, né? Se eu não me engano. E esse ano agora, nessa semana, o Senhor nos impulsionou de novo. O pastor tomou a decisão de voltar com Café com Palavra e tem sido uma bênção essa semana. Começar o dia com a palavra de Deus, meditando. E se você já chegou aqui, além de você dar o seu joinha, curtir, compartilha para que outras pessoas também recebam essa palavra de hoje, para que outras pessoas tenham também um dia diferente. Tem sido diferente começar com a palavra de Deus? Como tem sido para vocês? Conta para mim aqui nos comentários. Lembrando que quando você comenta ou quando você curte, é importante porque o YouTube entende, né, que está sendo relevante para alguém e entrega para mais pessoas. Vamos lá, gente. Vamos começar o nosso café com palavra. Muito bom dia para você que chegou. Eu sou a pastora Dani, da Igreja Cristos, e você que está assistindo essa live, né? Esse café com palavra gravado, já se inscreve no canal e acompanha aqui. Nós vamos depois compartilhando a agenda do café com palavra com vocês. Gente, eu quero trazer uma palavra hoje que eu fiquei meditando, serei breve, né? Hoje é quinta-feira e eu fiquei pensando que antigamente, quando eu trabalhava, né, como CLT, na quinta-feira, para mim, era o dia mais cansativo. Eu não sei para vocês aí. Quinta-feira é um dia mais cansativo porque eu ficava na expectativa da sexta, mas eu ainda tinha que enfrentar a quinta-feira, mas já tinha carregado o peso de praticamente toda a semana. Então eu me sentia muito cansada na quinta-feira. E aí eu fiquei meditando sobre isso, né? Sobre o cansaço. Gente, o cansaço é algo que precisa ser muito bem identificado na nossa vida, porque todos nós cansamos, né? Todos nós enfrentamos esse período de cansaço, seja o cansaço físico, né? E aí tem vários tipos de cansaço também, né? Cansaço físico, cansaço emocional, cansaço espiritual. E o cansaço a gente não pode tomar como igual para todo mundo, né? Cada um se sente cansado em uma área diferente, cada um se sente cansado de uma forma diferente ou por motivos diferentes. O fato é que a gente não pode ignorar, né, esse cansaço na nossa vida. Por quê, gente? Porque se não identificamos no dia a dia o tipo de cansaço, não identificamos corretamente o cansaço, né, que nós estamos enfrentando, a gente corre um perigo muito grande, que é de desistência. Eu não sei se você já se sentiu, me fala aí, se você já se sentiu muito cansado e sentiu vontade de desistir, inclusive. Eu vou aproveitar enquanto vocês respondem aí se você já se sentiu cansado, ou talvez você esteja cansado hoje. Comente aqui, eu vou tomar um café. E eu quero trazer então os três tipos de cansaço brevemente. Olha aqui, ó, e algumas vezes se sente cansado e algumas vezes dá vontade de desistir. E, gente, o cansaço às vezes é tão grande, né? Seja em qual for o cansaço, que a gente não tem força, né? Talvez você esteja passando por uma situação na tua vida hoje tão cansado, né? Que já tentou tantas coisas, já tentou várias formas, já esperou demais. E esse cansaço tem abatido, né, a tua vida.
tem trazido o sentimento de desistência, porque a gente vai ficando tão fragilizado pelo cansaço que a vontade é, olha, é melhor eu desistir. Eu já estou cansado dessa situação, né? Eu já estou cansada desse sofrimento, eu já estou cansada dessa vida. Talvez você já tenha falado isso, talvez você esteja falando isso. Eu estou cansado de viver assim. Eu estou cansado, né, de viver essa situação na minha vida. Eu não aguento mais. E esse acúmulo de cansaço pode gerar uma desistência. E lá a palavra diz no Novo Testamento que nós não fomos chamados, nós somos daqueles que retrocedem. Nós não podemos desistir, claro, né, gente? Não podemos desistir dos planos de Deus, não podemos desistir daquilo que Deus pode fazer. Algumas coisas, quando estão completamente fora da vontade de Deus, a gente tem que desistir urgente, né? Então, o tema de hoje é sobre o cansaço, né? Todos nós cansamos. E talvez você hoje esteja muito cansado. E esse cansaço está te levando a um pensamento de desistência. Então, se você se sente assim, essa palavra é para você ou para alguém que você conhece. Sabe aquela pessoa que você sabe que está querendo desistir porque já não aguenta mais? Né? E eu comecei falando que antigamente, quando eu trabalhava na CLT, eu me sentia muito cansada na quinta-feira. Hoje, o meu cansaço, né, de empreendedora, empresária, é na segunda. Na segunda-feira eu me sinto muito cansada. Começa a segunda-feira muito cansada. Mas, primeira coisa, nós precisamos identificar qual é o nosso cansaço. Porque na hora do cansaço a gente começa um turbilhão de sensações e que a gente coloca tudo no mesmo pacote. Então, o primeiro cansaço é o físico. Qual é o cansaço físico, né, gente? Aquele cansaço de o corpo no limite, né? Quando a gente se esforça muito na nossa rotina, tem tipos de trabalho que exige muito do nosso físico. Ontem eu estava trabalhando e eu passei um período grande em pé e chegou no final do dia eu estava muito cansada, com meu pé doendo, minha perna doendo. Então, cansaços físicos. E aí, quando foi no final do dia, que eu já estava bem cansada, eu pensei, ai, não vou na academia, né? Já tô cansada. Mas eu não posso desistir, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu venci o meu cansaço e fui. E o cansaço físico, ele também tem cura. Qual é a cura do cansaço físico? É o descanso físico. É uma noite de sono, né? Um repouso, aquietar um pouquinho o corpo, se alimentar bem, dar pausas. Então, você precisa entender, se o seu cansaço for físico, não misture com as outras coisas. Teve uma semana puxada, cansada no trabalho, né? Aquele cansaço físico que mexe até com a mente da gente, uma pressão de trabalho. Descansa, não desista, não misture as estações. O segundo cansaço qual é? O cansaço emocional. E esse cansaço emocional, eu vou dizer que é um cansaço que está muito mais presente, talvez, do que o físico. Porque o físico é café com palavra, né, gente? Porque o físico é mais fácil de identificar. A gente sente, né, no corpo. Mas o emocional, ele pode ser uma consequência até do cansaço físico ou uma consequência do próximo cansaço. E o cansaço emocional, ele está muito presente porque nós estamos numa época, numa geração com inúmeras informações, com conhecimentos que antigamente não se tinham, né? E a gente vai absorvendo tudo, colocando tudo na nossa mente. Quando a gente vê, a gente está extremamente exausto, né? Extremamente fadigado. Eu não sei vocês, mas tem hora do dia assim que eu não quero nem ouvir ninguém, não quero nem... A gente tá com a cabeça tão, você não quer nem falar, né? Quem se sente assim às vezes? Cansaço emocional. E esse cansaço emocional, ele também vem pelas frustrações. Você se sentiu frustrado com alguém, né? Pela preocupação, sabe? Que como eu vou pagar essa conta? Como eu vou resolver esse problema? Como eu vou sair dessa situação? Né? Fica preocupado, o que vai acontecer amanhã? Uma preocupação que gera ansiedade, um excesso de cobrança. Vocês estão se identificando com esses cansaços? Isso vai gerando um cansaço emocional. Expectativas que
às vezes não são atendidas, né? A gente faz muita, a gente projeta muita expectativa nas pessoas, em situações, e quando nós vamos ver, essas expectativas são frustradas, a gente vai ficando cansada, assim, cansada, falar, ai, olha, eu não, eu não vou mais ter expectativa disso, eu já estou cansada de me frustrar, e nós vamos cansando e a nossa força vai sendo minada. Eu vou chegar no texto bíblico que eu quero de hoje. Esse cansaço emocional nós encontramos o salmista, né, Davi, na verdade, como salmista, eu não vou abrir o texto agora porque eu vou deixar para ler só o último texto, mas ele no Salmo 42, ele fala sobre esse cansaço emocional, ele fala, porque está batida, ó minha alma, e eu amo esse texto, eu cito muito esse texto. Porque está batida, ó minha alma, porque... eu vou ler, né, gente? Vamos ler? Eu tenho tempo aqui para ler, eu acho. Eu vou dizer para vocês, eu tô sem relógio. Eu tô sem relógio, o pastor falou, olha, 20 minutinhos, hein? Bom dia, paz do Senhor. Salmo 42 é um salmo para você ler sempre que você se sentir muito cansado. Deixa eu ver se eu abri, se foi no 42 mesmo. Salmo 42, versículo 11 diz assim: porque a minha versão é NVI, então é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Em outras versões, por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Por que está abatido a minha alma? Por que se turba dentro de mim? Espere em Deus. Essa é a versão que eu gosto. Espere em Deus. E a alma abatida, né? A alma cansada, cansaço emocional também pode nos levar a uma desistência. Desistência porque você já não aguenta mais ter sua esperança frustrada. Desistência porque você já tentou e nada deu certo. Desistência porque você já não vê mais solução para determinada situação, então a sua mente vai ficando tão abatida. E uma alma cansada, gente, ela não vai ser curada desistindo. Eu não sei hoje se você aqui precisa dessa palavra, se você estava a ponto de desistir, se a desistência passou na sua mente, se você está tão cansado de situações, mas eu sei que a palavra de Deus hoje te diz: a desistência não é o caminho que eu tenho. Quem está cansado, ó, o pastor colocou o horário aqui, eu tenho mais 10, né? É isso que eu tenho? Vocês ficam comigo aí, gente, não me deixa sozinho. E a alma cansada não é a desistência que vai curá-la. O que cura uma alma cansada é o consolo. Nós temos que buscar o consolo e Deus nos dá ferramentas para isso, né? E eu não estou entrando na parte espiritual, vamos ainda trazer na parte natural. O consolo, sabe? De uma boa conversa, de um abraço, né? Aquele consolo de quando você tá estourando, sabe, gente? E vem uma amiga e você toma um café e você conversa e você tira de dentro de você, você vai descansando. Uma alma cansada pede consolo e não isolamento, porque o cansaço emocional te isola. E muitas pessoas vão se colocando dentro de uma caverna como Elias, e Elias é um exemplo excelente, porque junto ao cansaço físico com o cansaço emocional. Elias, depois dele enfrentar os profetas de Baal, né, Jezabel começa a persegui-lo para matá-lo. Então ele passa de um tempo de cansaço físico, e eu vou explicar porque ele também cansou fisicamente, e um cansaço emocional, de frustração. Poxa, Senhor, eu fiz tudo, eu permaneci de pé e agora eles querem me matar. Né? Eu faço de tudo, eu dou o meu melhor no meu trabalho, na minha casa, na igreja. E agora essa situação, esse frustramento. Frustramento? Vamos cortar essa frustração. E Elias passou por isso.
E o que Deus faz com Elias? Deus fala para que ele saia daquela caverna de isolamento e Deus providencia a comida, o alimento físico. Então ali mostra que ele estava cansado fisicamente e emocionalmente. Ele precisava se alimentar para retomar as suas forças físicas e precisava sair da caverna, sair do isolamento. Então, não se isole. Quando o cansaço emocional está tão forte, você percebe, olha, eu estou querendo me isolar, é a hora que você tem que se posicionar e se colocar na condição que Deus tem para você. Se colocar, Senhor, me ajuda a sair desse lugar, me ajuda a sair desse isolamento. E o Senhor sempre vai trazer o escape, a providência, vai trazer a pessoa, vai trazer a palavra, como uma palavra de hoje, por exemplo. Não se isole. E o último cansaço é o cansaço espiritual, né? Acontece quando nós paramos de alimentar o espírito com a presença de Deus. E essa semana eu tive uma conversa e a pessoa falou algo que realmente tem muito sentido. Às vezes, os nossos cansaços físicos e emocionais são muito maiores porque nós não estamos nos alimentando espiritualmente como deveríamos. Então, o cansaço espiritual, ele vem primeiro por trás de todos os outros. Então, quando espiritualmente estamos enfraquecidos, né, cansados, buscando pouco ou não buscando o suficiente, né? Não estamos nos alimentando o suficiente, vai gerando essa fraqueza espiritual e a fraqueza espiritual ela gera as outras fraquezas, ela traz os outros cansaços também. E às vezes é só um cansaço espiritual mesmo, né? E você precisa identificar isso, que esse cansaço espiritual também gera o sentimento de desistência. Eu vou abrir mão da fé, eu vou abrir mão da comunhão, não estarei mais com os irmãos na igreja. Para que esse bando de gente na igreja, né? Esse negócio de abraço, eu te amo, eu não quero mais isso para mim. Também, se você se sente assim, cansado da comunhão, é um alerta, sabe? Porque você pode estar com cansaço espiritual. E esse cansaço espiritual pode gerar uma consequência gravíssima, que é o afastamento de Deus. Uma série de situações que vão acontecendo ao ponto de você achar que está perto de Deus e você está bem longe. Porque estar com Deus é estar em comunhão, não só com Deus, mas, né, com a palavra, com as pessoas, com a comunidade. E esse cansaço espiritual é um perigo muito grande. Nós vemos lá em João, no capítulo 15, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. E o galho, quando está desconectado, o galho desconectado, né, da videira ali, ele não quebra porque ele está fraco. Ele quebra porque ele secou. Então não se alimentou, né? Um galho desconectado, ele não recebe nutrientes. Então, quando nós estamos desconectados do Senhor, nós não recebemos aquilo que nós precisamos para nos manter fortes, para nos manter ali firmes nos propósitos de Deus, né? Então, identifique. Então, terminando esses três cansaços, qual que é o seu cansaço hoje? Físico, emocional ou espiritual? Ai, pastor, eu acho que são todos. Eu acho que eu estou cansado demais. Eu acho que todos esses cansaços são sobre mim. Ou não, ou talvez você esteja cansado só fisicamente, precisa dormir, tirar uma soneca. E aí, eu quero ler o texto de hoje para dar base, porque eu já falei bastante. Isaías, que é maravilhoso esse texto. Isaías 40, versículo 19. Deixa eu abrir a minha Bíblia com vocês aqui. Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículo... Eu vou ler a partir do versículo 28, não era 19, era 29. Eu vou ler a partir do versículo 28, diz assim: Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. É esse Deus que nós servimos. Um Deus que é tão presente,
a um Deus que é eterno, um Deus que não fica exausto, e nada melhor, né, é aprender com aquele que não se cansa. Quem é que pode me ensinar sobre permanecer? Quem é que pode me ensinar a ficar firme? Quem pode me ensinar a, a renovar as minhas forças? Aquele que não se cansa, aquele que não fica exausto, que é o Senhor, o Deus eterno. E aí no versículo 29, que é muito conhecido, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Recebe essa palavra. Se você está cansado, é o Senhor que te fortalece, dá vigor para você. Até os jovens se cansam, gente, o cansaço é para todos, né? E ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não ficam, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, é no Senhor que nós somos renovados, né? O segredo para vencer o cansaço, independente do cansaço que você esteja enfrentando hoje, esteja enfrentando nessa semana, o segredo para vencer esse cansaço está no Senhor. Eu sei que você já sabe disso, mas você não precisa só saber, você tem que se apropriar dessa palavra. Você tem que tomar posse e colocar a tua vida no lugar certo. Colocar a tua vida nas mãos do Senhor, porque até os jovens, né, como a gente, assim, né, gente? Nós somos jovens. Até os jovens se cansam. Todos nós nos cansamos, né? Talvez você olhe para uma pessoa, você olhe, né, para alguém ali, e fala, essa pessoa nunca cansa. A gente cansa, todo mundo cansa. Todos nós passamos pelo cansaço físico, emocional e até espiritual. Mas o segredo daqueles que desistem e daqueles que permanecem é porque os que permanecem renovam as suas forças no Senhor, vão para o altar, né? Não se isolam, colocam realmente o joelho no chão e pedem, Senhor, renova as minhas forças, eu espero em Ti. Independente do cansaço, Deus pode renovar a sua vida hoje, se você se posicionar, né? E quando nós esperamos no Senhor, o Espírito Santo, ele nos ajuda a identificar o tipo de cansaço e nos conduz a um caminho de descanso, né? O Espírito Santo nos conduz a um caminho de descanso. O inimigo quer te conduzir a um caminho de isolamento e desistência, mas o Senhor quer colocar você num caminho de descanso, renovo e avanço, né? Não seja paralisado pelo cansaço. Cansar é natural, né? Cansar é natural, a gente tem que ter essa consciência, mas paralisar, né? Ser paralisado ou desistir por causa do cansaço não é plano de Deus para a tua vida. Então receba essa palavra nessa manhã, tenha suas forças renovadas. Quem está por aí, você recebe essa palavra, coloca aí, eu recebo essa palavra, né? Se você estava cansado, já acordou cansado hoje, receba o renovo do Senhor, receba o consolo, receba, né, o refrigério. Amém, eu recebo. Glória a Deus. E comece o teu dia diferente. Se você era como eu, né? Que na quinta-feira era o dia mais pesado, e hoje nós temos inúmeros compromissos, né? A gente tem que se preparar, mas a palavra do Senhor já vem nos alertar. Então, vença o cansaço. Amém. Glória a Deus. Vença o cansaço sendo renovado no Senhor, né? Nós vamos orar por essa palavra. Nós vamos apresentar o nosso dia ao Senhor. E no final, daqui a pouco nós vamos liberar. Mais tarde um pouquinho a gente libera o link. Você compartilha com alguém que está cansado aí. Sabe aquela pessoa que sempre está assim, ó, lá no trabalho. Ai, tô tão cansada. Ai, não aguento mais. Ai, meu Deus, não aguento essa situação. Sabe essa pessoa? Manda para ela. Para que as forças dela, né? Para que a alegria também seja renovada no Senhor. Vamos orar então por essa palavra em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos. Obrigada por esse tempo tão especial, Senhor, esses minutos que passamos aqui, refletindo sobre a Tua palavra.
Senhor, temos recebido palavras que vêm do teu altar, diretamente do céu para nós, alertas do Senhor, e o Senhor tem falado conosco. Eu glorifico porque a tua palavra traz luz para as nossas vidas, nos mostra o caminho e temos mergulhado nas Escrituras para vencer o dia mal, para enfrentar aquilo que o inimigo tem colocado, Senhor. E hoje nós tomamos posse dessa palavra para sermos consolados, para sermos renovados em Ti, Senhor. Eu oro e apresento cada um dos Teus filhos que estão aqui conosco, no ao vivo ou gravado, e que estão sendo, Senhor, cometidos pelo cansaço extremo. Todo cansaço físico, todo cansaço emocional, todo cansaço espiritual, nós colocamos diante de Ti agora. Pai, traga renovo, traga, Senhor, o refrigério para nós. Senhor, no Espírito Santo, nos ajuda a identificar o cansaço, todo espírito de desistência, toda fraqueza emocional. Nós colocamos diante de Ti agora e clamamos pela força que vem do Senhor, clamamos pelo renovo que vem do Senhor. Senhor, levanta aquele que está cansado hoje, levanta aquele que está abatido hoje, levanta, Senhor, com uma alegria que fomos ministrados ontem, com alegria. Temos uma vida plena do Senhor. Pai, traga à nossa memória o que dá esperança, que possamos, Senhor, sair do isolamento. Se tem alguém no isolamento, se tem alguém se isolando, se tem alguém entrando numa caverna de novo, Senhor, que essa pessoa saia do isolamento, que ela volte à comunhão, que ela volte para o lugar de onde não deveria ter saído. Senhor, ajuda os teus filhos a se posicionarem de forma espiritual, com sabedoria em Ti, e não, Senhor, se afastando, e não, Senhor, desistindo no meio do caminho. Que nós possamos ser como realmente ramos enxertados na videiras, que de Ti, Senhor, possamos extrair o nutriente necessário para alimentar a nossa fé, para nos posicionarmos espiritualmente da forma correta. E, Senhor, além de nos renovar nessa manhã, além de nos trazer o descanso, Pai, eu clamo para que o Senhor nos ajude. Ajude, Senhor, a enfrentar o cansaço, a descansar da forma correta, Senhor, e a agir conforme a Tua palavra nos orienta. Nós consagramos esse dia a Ti, apresentamos a nossa quinta-feira, apresentamos o nosso trabalho, apresentamos, Senhor, os nossos serviços ministeriais, apresentamos, meu Deus, a nossa família, apresentamos, Senhor, a nossa própria vida. Guarda-nos, Senhor, guarda a nossa casa, guarda cada área da nossa vida. Sê conosco, Pai. E eu clamo para que essa palavra continue nos corações, continue na mente e que possamos viver, Senhor, como aqueles que têm as forças renovadas em Ti. Aqueles que correm e não ficam cansados, aqueles que andam, Senhor, e não são paralisados pelo cansaço. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. E aí, pastor? Tô no tempo? Deus abençoe seu dia. Se você ainda não deixou o seu joinha aí, curte, se inscreva, né, no canal da igreja. Não estamos conseguindo fazer pelo Instagram, teve uma atualização no Instagram, então as lives serão por aqui mesmo. Deus abençoe seu dia. E amanhã? Vai ter? Não vai ter? Vai ter amanhã. Então amanhã estaremos aqui de novo no Café com Palavra, às 10 para 7 da manhã. Deus abençoe.